Boa noite, pessoal. Eu não sei o que aconteceu, eu iniciei aqui e caiu a conexão. Já estava chamando a Adriana. Vamos esperar ela entrar. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Karine. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live do Oxeturá, Caminhos Filosóficos. Hoje o nosso bate-papo vai ser com as Mães Pretas, com a Adriana Centeno. Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu ver. Oi, Adri, já vou te chamar, só que não tá aparecendo para mim te chamar. Acho que tu vai ter que pedir para entrar. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Certo. Boa Foi? noite. Boa Tudo noite! bom? Ai, guria, essa função de conexão de internet eu sempre fico tensa. Socorro! Sim. Eu entrei aqui, daí eu não sei o que aconteceu, caiu tudo, né? Daí te chamei e caiu. Deu bom, vamos iniciar de novo. É isso aí. Adri, eu queria iniciar te agradecendo por tu ter aceito o nosso convite para a gente bater esse papo, que eu tenho certeza que vai ser acolhedor, né, pela pessoa que tu é. E a gente tem muito a aprender contigo hoje nessa noite. Então, Ah, eu te conheço, mas eu gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho do Mães Pretas e depois a gente conversa sobre o nosso tema da noite, que vai ser maternagem. certo. Ai, Lu, eu tô assim muito honrada. Eu fico, acho uma baita de uma responsabilidade, né, ter essa missão de passar conhecimento, porque desde que eu iniciei nessa trajetória de maternagem, enfim, que eu falo muito de maternagem porque eu me considerei, né, já um pouco antecipando um pouquinho o tema, eu me tornei tia antes de me tornar mãe. E uma tia muito presente, porque as crianças elas ficavam comigo o dia inteiro, ficavam mais comigo do que com as mães deles, né? Então, desde que eu comecei essa trajetória, é uma trajetória que de muita troca. Então, acho que é muita responsabilidade dizer que eu estou passando algum tipo de conhecimento. Mas muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui presente. Meu nome é Adriana Centeno. Eu sou filha da Zaida, neta da Erli. Também filha do José Augusto e neta do Adão, porque a presença masculina na minha família ela é muito presente, né? Então a gente não pode deixar de falar. Sou casada com o Vitor, mãe da Bakimoyo e da Lemba Nianga e tia de um monte de criança, né? Porque todo mundo sempre a nossa rede de apoio ela é super gigante assim, porque somos três irmãs e a mãe é uma daquelas avós bem presentes, que levam na escola, que dão comida, que dão bronca, botam no castigo, faz gritaria, aquela coisa, aquela loucuragem toda. Então, eu me sinto, às vezes eu vou buscar minha filha da escola, recebo uma mensagem, pega mais três. Aí eu volto para casa com quatro crianças, aí todo mundo fica, tu não tem, nossa, tá com várias crianças, mas para mim eu me considero realmente mãe dos meus sobrinhos, assim, porque a gente tem a gente tem a gente é muito presente um na vida do outro, assim, sabe? A Cristina estava até falando hoje, porque o meu sobrinho mais velho, o Lucas, está ficando adolescente.
Então eu já começo a Sim. trocar ideia com ele de namoradinho e tal. E aí a Cristina disse, ai, o Lucas acho que vai ser aquele adolescente bem fofoqueiro. E a Cristina, é contigo, porque comigo ele não fala nada. Eu fico, ai, então você é a tia que ele vai trocar. Ai, que massa, eu me senti super reconhecida, né? Porque tu tá num lugar de Sim. confiança de um adolescente vir e te contar, assim, eu fico super feliz. Por ter essa presença de muitas mães na minha volta e tal, a gente sempre teve essa necessidade de estar sempre trocando a respeito de maternidade, de maternagem, enfim, da criação das crianças. E aí, um dia, numa conversa com a minha irmã do meio, a Andrea, ela conversou, ela, a gente podia montar um grupo, né? Um grupo no WhatsApp pra gente conversar, pra gente também não ficar só nessa bolha, né? Vamos conversar com mais gente e tal, pra gente ter um espaço maior pra falar. E eu realmente, as minhas amigas são mais novas que eu, então eu realmente eu consigo dialogar sobre maternidade Uhum. com as minhas irmãs, sempre foi assim, que são mais velhas, a sua filha mais nova. E aí eu sei que surgiu a ideia do grupo, e a gente montou, começou, vamos chamar então as mães que a gente conhece, foi chamando e o negócio foi aumentando e a gente começou a fazer encontros presenciais. E aí sim a gente conseguiu entender a grandiosidade que é a gente estar nesse coletivo. Porque daí a gente estando Uhum. nesse coletivo, a gente consegue ampliar diversos olhares, entendeu? Conseguir enxergar a maternidade solo, a maternidade, a, a maternidade que ela é de pais que não são presentes, a de pais que são presentes, e a gente conseguir fazer esse link, ter pessoas como tu no grupo que já estão num passo à frente, uma avó no nosso grupo, super jovem, Sim. super ativa também, sabe? Traz também um outro olhar. Então, o grupo acabou se tornando, no meu WhatsApp, é o grupo com a minha mãe, que é tipo pré-emergências, e em segundo já está o grupo de mães, porque ali a gente consegue fazer a troca mesmo, a gente troca informações, desde informação de onde a gente está encontrando um antibiótico, onde a gente está conseguindo Uhum. encontrar um serviço que a gente esteja precisando, se está alguém passando por um perrengue, se está com alguém com uma criança fazendo febre, uma febre muito insistente, a gente consegue. A gente tem 80 mães hoje no grupo, né, do WhatsApp. E a partir do grupo do WhatsApp, a gente acabou criando o grupo do Instagram para a gente conseguir se ampliar mesmo, para sair dessa nossa rede de mães que são amigas, que conhecem uma ou amiga de amiga. Então, a gente entrando pro Instagram, a gente conseguiu daí atingir um nível nacional. E aí, hoje sim, a gente consegue dialogar com mães de outros lugares, com mães. A gente tem, basicamente, são mães de Porto Alegre, Rio, São Paulo, Salvador e tem algumas de Brasília ali e bem poucas de Belo Horizonte. Então a gente tem em um país gigante como o nosso, né? A gente ainda tem muito para onde crescer, a gente tem muitos tipos de maternidade e no Instagram a gente resolveu daí fazer uma coisa bem voltada para mostrar essa pluralidade da mulher negra, compreendendo, né, que essa imagem que a gente não pode ter de que a mulher negra ela tem sempre um padrão a ser seguido, né? Então a gente faz esse olhar de conseguir nos tornar múltipla, porque isso é o que nos traz, Uhum. nos torna humanas, né? Que é uma coisa que nos tiraram durante tanto tempo, que é a nossa humanidade. A gente consegue, através ali do Instagram, com relatos de outras mães, com alguns relatos meus, pessoais meus, né? De algumas coisas que eu vejo, Uhum. enfim. Os meus relatos eu sou total. Ai, a Ju tá aqui, Uhum. Ju Germano, uma Uhum. querida de Brasília. Quando eu falei Brasília, eu lembrei de ti, Ju. Brasília é Recife, né? Porque ela é de Recife, mas agora mora em Brasília. E eu acho que é isso, sabe? A gente pegar e conseguir trazer outros relatos. Quando eu trago os meus, eu digo que é uma escrita curativa. Porque eu consigo colocar, às vezes eu passo por determinadas situações dentro do meu cotidiano, que eu vou escrever, eu vou colocar na ponta do lápis, eu vou verbalizar aquilo dali, e eu consigo refletir a respeito daquela situação, eu consigo Uhum. aprofundar o que eu realmente senti naquele momento, que são coisas que às vezes a gente na correria, e ser mãe, essa é correria, né? Não tem uma outra opção. Sim. E às vezes na correria do dia a dia a gente não acaba não conseguindo fazer. Então, através da escrita, eu realmente eu tenho essa coisa assim de desaguar mesmo na escrita, adoro escrever, sempre gostei, desde bem adolescente, eu sempre gostei. E agora escrever sobre maternidade, poder estar trocando com outras mães, para mim é assim uma realização
pessoal, assim, porque eu faço uma coisa que eu realmente gosto. Por mim, eu ficava o dia todo no grupo de mães, o dia todo no perfil de mães, só vendo e compartilhando e me nutrindo com outras mães que me fortalecem na minha maternidade também. A pessoa Sim. fala, viu? Tu vai me interromper. Não, mas é isso mesmo. A gente quer ouvir porque eu acho que nós, mães, e quando a gente entende a maternagem, é isso, a gente acolhe, a gente aprende no grupo com outras mães, né? E elas trazem muito relato, e principalmente a potência que é quando a gente consegue se ver, se perceber e encontrar ali um aconchego, como tu disse, mães que às vezes precisam de emprego, daí as gurias se mobilizam, mandam vaga de emprego, quando um filho está doente, e outras questões também, muitas vezes, né, que passa pela paternagem, mães solos, que daí tu te dá conta que não é só contigo, né, Adri? Então, tu entender que aquilo que tu passa também passam por outras mães pretas, isso é acolhedor. A gente começa a refletir sobre o assunto e a gente começa a enxergar, né, a ter uma outra cosmopercepção e também fazer diferente. Claro, claro. Quando tu fala, quando normalmente eu nunca convido as pessoas aí para o Gruajuta dizendo que se convida e normalmente a gente Aham. sempre solicita isso, né? Que esse movimento ele seja da mãe em querer estar no grupo, porque ele é um grupo que ele realmente lhe demanda. As pessoas falam muitas coisas, a gente tem uma relação ali muito íntima e quando a gente tá ali dentro e a gente começa a ver que a gente consegue colocar, às vezes não são nem assuntos tão relacionados à maternidade, mas também à condição de mulher, sabe? Porque essa semana a gente Uhum. tá todo mundo, as mamães assanhadas, né, em função de falar de questões íntimas, de, ó, eu conheci um lubrificante tal, de saúde da mulher, olha, alguém já usou coletor, alguma coisa nesse sentido, a gente começa a se enxergar para muito além da condição de mãe. Porque eu acho que isso é uma coisa que Sim. acontece muito quando a gente se torna mãe, a gente é só enxergada como a mãezinha. A mãezinha, a mãezinha, a mãezinha, a mãezinha, Uhum. tudo gira em torno do filho. E quando a gente tem um grupo que é de mães pretas, mas que dialoga sobre questões que são da mulher, isso é muito enriquecedor, entende? Porque a gente está se colocando, a gente tá se colocando num lugar de se enxergar para muito além dos filhos. Os filhos são importantes? São, e a gente reconhece isso a todo tempo. Mas se a gente não, se a mãe não estiver bem, ela dificilmente vai conseguir dar conta dos seus filhos. Então é fundamental que essa mãe ela esteja se sentindo bem, se sentindo amada, se sentindo acolhida nos espaços. E eu sou suspeitíssima para falar, porque é um lugar que eu me sinto super à vontade. Eu fico contando os dias para os encontros presenciais. Durante a pandemia, eu estava enlouquecendo em casa, porque daí só as minhas irmãs já não dão mais conta das minhas irmãs. Eu preciso conversar com mais, gente. Não tem como, elas não dão mais conta disso. Então, é nesse sentido, assim, de a gente se enxergar, sabe? Esse lugar de se enxergar é um lugar que nenhum outro espaço vai conseguir substituir, é insubstituível isso. Eu me ver, sabe? Uhum. Eu conseguir chegar para ti, dizer, Bianca, eu tô com uma questão assim, assado. Falaram no cabelo da minha filha ontem na escola. Eu tenho certeza que o olhar que tu vai colocar para mim, ou daqui a pouco, se a gente for se abraçar e for chorar ali, e tá tudo bem, o Uhum. acolhimento ele é diferente de uma mulher negra para outra. E a gente se colocar nesse lugar de ser um lugar de cuidado, de ser um lugar que a gente consiga desenvolver amizade, desenvolver afeto, relações afetuosas entre mulheres negras, isso é uma revolução, sabe? É Sim. uma coisa que a gente trabalha muito, porque a gente, enquanto mulher, a gente é colocado nessa qualidade de rivalidade durante muito tempo. E a gente Sim. tem um grupo de 3 anos já de existência no WhatsApp, que tem 80 mulheres negras ali, muitas não participam, né? Até tu me mandou um áudio dizendo que não participa tanto, mas mesmo quem não participa tá ali na qualidade de ouvinte, enfim, tá ali absorvendo as coisas. E a gente tem sempre, não tem nenhum tipo de abordagem que seja agressiva, independente do relato que vai vir da outra parte.
Dentro de toda a multiplicidade que a gente consegue desenvolver afeto e respeito dentro das nossas diferenças. E isso daí é um negócio muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Uhum. E é um negócio que eu prezo muito. Eu acho que, independente de quem vai ter, se as pessoas ali, elas têm diferentes ideologias, diferentes níveis de compreensão racial, diferentes idades das crianças, enfim, modelos Uhum. estruturais de família. Isso tudo a gente coloca num segundo plano para que a gente consiga ter empatia e cuidado pela escuta, né, do que a outra irmã vai estar falando ali nesse cotidiano. Eu acho isso daí muito, muito massa. Eu sou eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu não tenho como não me sentir feliz. Ai, Camille! Gente, pessoal da minha. Eu sou uma pessoa de candomblé. Então, ali, Camille é a cota da minha casa de candomblé. Então, ela tem essa função de mãe dentro da minha casa. Mesmo não tendo filhos, ela tem essa função de cota. Então, eu também aprendo muito com as cotas essa questão de cuidado e de empatia, Sim. porque as cotas da minha casa, muitas não têm filhos. E essa função de cuidado de quando eu tô lá, de quando eu tô recebendo eu sou rodante, né? Na minha casa a gente sabe, aqui no sul tem essa coisa de não Uhum. saber, enfim. Na minha casa a gente sabe. E às vezes eu tô lá e eu não tô com a minha família biológica, né? E aí esse Sim. cuidado ele vai vir das cotas, que elas não recebem daí, né, o santo, e daí elas vão vir, Uhum. elas que vão cuidar da minha bebê, elas que vão cuidar de mim enquanto eu estiver nesse recebendo, né? Então, isso tudo eu trago para minha vivência pessoal, porque eu acho que não é porque a pessoa não seja mãe que ela não possa ter um olhar de cuidado com quem seja. E eu acho que é mais ou menos nessa linha que é o tema da nossa live hoje. Sim. Maternidade ou maternagem, né? Qual é a diferença Uhum. final? Por muito tempo a gente teve somente um olhar de maternidade que é bem vinculado a essa questão biológica. Mãe Do é quem corpo, pare. né? Do Isso. corpo. Então, ó, a mãe que pariu. A maternagem, ela já está num outro patamar. A maternagem, ela pode vir de daquela vizinha que te ajuda com a criação, da amiga, sabe, na questão espiritual, enfim. Essas pessoas vão estar maternando junto contigo. Eu maternei os meus sobrinhos antes de se me tornar Uhum. efetivamente mãe. Então, a maternagem ela é um conceito muito mais amplo. E é a maternagem que eu gosto de ter como um norteador, né, da minha conduta enquanto pessoa. Não é porque eu sou mãe que eu não possa entender que tem algum dia que a mãezinha quer sair, quer namorar, a mãezinha quer Uhum. viver, quer cuidar da sua vida, quer tomar um banho longo, quer fazer o que você quer, dormir que seja, entendeu? Então, eu falo isso muito, como eu falei, as minhas amigas, elas não são mães, né? A maioria das minhas amigas não são mães, eu tenho pouquíssimas amigas que são mães. E hoje, graças ao grupo, eu tenho mães que se tornaram amigas, né? Mas eu converso muito com as minhas amigas que não são mães a respeito desse olhar. Olha, vocês têm que se preocupar também, sabe? Porque a gente está tentando criar uma criança coletivamente. Quando a gente Sim. fala de provérbios africanos, a gente não pode estar falando simplesmente da boca para fora de que para criar uma criança precisa de toda uma comunidade. A gente tem que ser efetivamente essa comunidade. E para A ser gente tem que efetivamente fazer. essa comunidade, pode falar. Não, e para a gente fazer parte, a gente tem que se colocar, né? A gente está inserido e aplicar aquilo que tu acredita, né? Eu vi tu falando da tua casa de religião, a gente sempre traz aqui também que as filosofias africanas, mesmo que inconscientemente, nós fazemos isso. Antes eu fazia inconsciente, ia para minha casa de religião, se tinha que fazer qualquer coisa, também levo meu filho e as minhas irmãs e os meus irmãos de santo também cuida. Quando o mais velho chega para ele e diz: Olha, sai da chuva. Eu tenho que entender, hoje eu entendo que isso é um cuidado, né? Porque é isso, quando os nossos ancestrais vieram da África, de escola de gênero, né? Nas filosofias africanas não é homem e mulher. Então todo mundo faz parte dessa maternagem, né? E o quanto é Sim, importante a gente trazer para a consciência, porque daí tudo fica mais enegrecido para nós, né? As coisas fluem melhor e a gente tira também esse sentimento de culpa que a maternidade traz para a gente. com certeza, porque se é responsabilidade de todo mundo,
não é uma coisa que seja um fardo, né? Algo tão pesado a ser Uhum, carregado sozinho, porque é a responsabilidade de todo mundo. E quando a gente divide, é exatamente, tudo fica realmente mais leve. Então, hoje eu consigo fazer com que a minha maternidade, minha maternagem, ela seja muito mais leve. Por quê? Porque eu consigo contar com as minhas irmãs, porque eu consigo hoje mesmo. Vou dar um exemplo. A gente teve uma reunião aqui no centro de Porto Alegre, eu, minha mãe e as irmãs, então estávamos as 4 envolvidas na reunião aqui no centro. A gente se encontrou com a Dina Prats, que é uma contadora uhum. famosíssima. Eu gosto de dizer que as minhas amigas são famosíssimas aqui no país. E a gente teve uma reunião para falar sobre finanças, para falar sobre educação financeira, enfim, a nível familiar. E a gente, né, a gente negro gosta de conversar, né, gente? Então a gente ficou batendo papo e tal, ficou de conversa, a gente se atrasou, passou para tomar um cafezinho no mercado público aqui de Porto Alegre, as 4 lindamente sentadas no mercado público. Quando a gente olha o de Candreia, já são 5h40. Detalhe, as crianças saem da escola às 5h45. Que a gente vai fazer? Tá, mas até que horas pode buscar? Não, pode buscar até às 7. Aí eu já pensei, bom, se eu buscar a Nianga às 7 horas, a coitada vai estar varada de fome, não tem condição. Aí liga pro Rodrigo. Rodrigo Uhum, é o meu cunhado. Ligou pro meu cunhado, tu pode buscar? Busca. Olha só, tem que buscar os 4. Então tá, busca os 4. E isso daí uhum, fez com que a gente se sentasse, tomasse o nosso cafezinho, curtisse aquele momento e tal, enfim. Tu sai dali muito mais renovado. É muito diferente, é muito uhum, melhor quando tu consegue tu ter com quem contar. E isso daí, às vezes as pessoas dizem, tá, mas eu não tenho uma rede de apoio que eu possa contar, ou de repente eu não tenho família próxima, enfim. Essa rede de apoio, ela não necessariamente precisa ser uma família biológica. Ela pode ser, sim, uhum, pessoas que são da tua confiança, e é importante que exista esse vínculo de confiança, não só entre os pais, mas também estabelecido da criança com este adulto, né? Porque a gente sabe também, a gente tem que ter alguns cuidados, enfim, com a criança. Mas não precisa ser pessoas com vínculo biológico, sabe? E eu acho que também não precisa ser também algo que a mãe precisa estar sempre demandando. Tipo, eu preciso de uhum, ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. As pessoas podem também se prontificar, podem se colocar à disposição, sabe? Ó, quer que eu fique, quer que eu te ajude de alguma forma. Eu acho que esse movimento, ele é um movimento que, para quem tá com a criança, eu acho que tá com criança é sempre enriquecedor. E para quem tem esse olhar, né, de conseguir ver enquanto aprendizado. E para toda a comunidade ganha, sabe? Eu acho que é muito massa em uhum. relação a isso. Ó, construir um quilombinho afetivo, como eu costumo dizer, é exatamente isso, é o quilombinho afetivo. E quando a gente fala em quilombinho afetivo, acho que a gente também coloca um pouco da gente contar com pessoas que sejam negras, porque eu acho que pessoas negras conseguem ter um olhar que é um olhar que é de identificação Uhum, pela correria de pessoas negras, entende? A gente é preta, a gente entende o corre de outras pessoas pretas. Então, isso é muito, 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 muito legal. E eu, sempre que possível, eu não, para mim não faz mais diferença eu estar com 2 crianças, 6 crianças, 10 crianças. sim. Realmente, eu acho que quem cuida de 3 cuida do bonde, assim a gente vai indo, né? Se eu pudesse cuidar de mais crianças, eu realmente cuidaria. Por quê? Porque eu sei que isso é uma via de mão dupla. É uma via de. Uhum, Eu conto com isso, com outras pessoas para me auxiliar também quando preciso. E eu sei que isso não é um fardo para mim, sabe? Isso é uma coisa muito africana. A gente não vê as crianças enquanto um sim. fardo. Eu acho que é muito ocidental isso, a gente vê as crianças como algo pesado. Ai, tem que estar com essa criança. Ai, que saco, tem que ficar com essa criança. Em África é muito natural, é muito enriquecedor, é muito rico Uhum, e ter muitas crianças. É abundância a gente ter crianças na volta. A gente sempre brinca, porque lá na minha casa de Candomblé, a gente sempre tem mulheres grávidas. Sempre, sempre. Agora nasceu o nosso Ngá Nzungu nasceu, que é uma das últimas crianças que nasceram agora, e eu já tô esperando qual vai ser minha próxima irmã de santo que vai ficar grávida, porque, tipo assim, tem que ter criança na volta, a gente tem que ter, porque isso é abundância, isso é vida, entende? A gente tem que sim. estar sempre nessa circularidade de estar trazendo E, movimento, trazendo é, renovação para nossa comunidade. e mesmo que seja para a gente dar os gritos, né, Adri? Porque, fulano, não mexe aí, vem cá, pega o fulano de tal, venho aqui reunir todo mundo, né? A gente reunir todo mundo, fazer um piquenique embaixo da árvore, né? Eu lembro que uma vez eu fui na casa do irmão de santo meu e a gente estava nos preparativos ali para a festa e cheio de criança. Bom, vamos reunir todo mundo,
vamos tornar esse momento especial que também não vai sair da memória deles, né? Vão pegar um pão, um refrigerante, vão sentar embaixo da árvore, fazer um piquenique, para que isso fique marcado de uma forma positiva, né? Porque são tantas violências que a gente passa nesse dia a dia, né, Adri, que a gente precisa fazer algum movimento para que essas crianças também se sintam acolhidas em todos os espaços, né, por onde a gente passar e onde elas estiverem. Quando a gente fala de crianças, e é muito bacana tu trazer isso à tona, porque quando a gente se reúne na condição de mães, e por mais que a gente tenha esse olhar de se enxergar enquanto mulher, de se enxergar para além de ser mãe, a gente tem também a presença das crianças. A gente tem mães que precisam Uhum. estar indo com essas crianças, que realmente não tem com quem deixar, e as crianças a gente precisa estar sempre pensando nelas também. E aí a gente vê nos nossos encontros presenciais que às vezes a gente está ali fazendo uma troca entre mães e a gente vai olhar, eles estão se enxergando também. E Sim. isso daí, para mim, é assim, é o auge, é tudo, porque quando eu era criança, eu só convivia com outras crianças negras que fossem da minha família. A gente não tinha outros Uhum. amigos negros, assim, sabe? Minha família é uma família muito grande, então a gente sempre. Só a família já sempre lotou um espaço, tipo, já era um evento, já só a família. Então, proporcionar para as minhas filhas que existem, que elas podem se enxergar na sua negritude com crianças que não são do círculo familiar biológico, isso é um negócio que é muito legal. Por quê? Porque elas conseguem desenvolver, verificar que, tipo, que o negro também vai ser um amigo, que o negro também pode ser, sei lá, sabe, um conhecido, aquele ali. Elas reconhecem essas pessoas, né? Nos seus círculos, e isso daí também faz parte da identidade dela, da construção de identidade das crianças, que é um negócio que a gente que não é proposital do grupo, mas que acaba acontecendo Uhum. como uma consequência praticamente obrigatória, porque se a gente reúne mães negras, essas mães vão vir com seus filhos, e seus filhos, via de regra, eles também são crianças negras, né? E essas crianças negras convivendo, essas crianças negras dialogando, mesmo com as diferenças de idade, enfim, sempre é um encontro enriquecedor. Porque a minha filha, que tem 4 anos, ela vai enxergar no teu guri um menino negro que usa dreads, que tem um Uhum. outro tipo tem o olho claro, que entende, que mostra para ela a multiplicidade que a gente pode ter. E Uhum. isso daí é a gente não conseguir, toda vez que eu bato muito em cima disso, para a gente não enxergar pessoas negras por um único olhar. Quando a gente olha a pessoa negra, achando que ela tem sempre uma determinada estética, que ela vai ter sempre um determinado tipo de posicionamento, a negra vai ser sempre assim, assado, cabelo assado, e vai ser com um comportamento raivoso, vai ser assim, a gente não consegue enxergar a humanidade numa negra que seja mais calada, numa negra que de repente tem um Uhum. tom de pele diferente, que tem. Então a gente tem que proporcionar para essas crianças desde cedo que a gente se enxerguem da forma mais múltipla possível, porque quando a gente se vê de uma forma múltipla, a gente está se vendo enquanto diverso, e o diverso é o humano. E aí a gente consegue contemplar para ali à frente ela ter a possibilidade também de se transformar. Ela não achar que para ela ser negra ela tem que ter tal característica. Não, ela pode ter Uhum. N características que ela vai seguir sendo uma pessoa negra, e uma pessoa negra, enfim, espetacular dentro das suas peculiaridades, entendeu? Então, a gente. Eu acho que a convivência entre as nossas crianças, eu sempre digo, a gente tem que manter essa convivência por muitos anos. Eu realmente Sim. sonho com isso, sabe? De ver eles se transformando adultos e tendo essa memória de tipo assim, minha mãe ia para um encontro e eu conheci fulano, 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 que não eram meus primos, que eram amigos, enfim, E que se porque isso daí. tornam, né? Porque depois, mais velhos, eles vão se encontrar e eles vão se reconhecer. Exatamente isso que tu traz, né? E Com se reconhecer, certeza. às vezes, até como primos, né? Porque se veem e convivem, né? Nos encontros, trocam. E então, isso é mágico, né? Isso é algo que vai ficar para o resto da vida deles. Ai, assim espero, Hum. assim espero. Hoje, a minha filha mais velha, ela tem 4 anos, né? E ela já conta com algumas amiguinhas que são filhas de mães negras, né? Que e tu vê, assim, que ela tem já tá desenvolvendo
por conta própria, por afinidade, não é por pressão minha, eu não Uhum. apresentei as crianças em nenhum momento, mas é por afinidade, ela está começando a se enxergar em outras crianças que são negras e elas ficam ali, eu fico encantada com isso, sabe? Aí a gente, eu estimulo, né? Por óbvio, eu estimulo. Então, Sim. elas querem fazer um passeio, tem um aniversário, eu levo, enfim, porque eu acho importante também, né? Crianças pequenas não vão pegar um ônibus e se encontrar no Sim. shopping, né? Então, os pais também têm que fazer minimamente os movimentos para que essas relações elas subsistam e que elas perdurem ao longo do tempo. Então eu faço esses Uhum. movimentos, acho que é super importante que as pessoas façam e fico realmente muito feliz quando eu vejo que tá nascendo ali uma amizade. Olha ali, Ana. Temos um projeto de vida. Ana, 15 anos, Vicente. Tô aqui, teu convite de 15 anos para o aniversário das gurias. É isso, é o nosso projeto. Pelo menos que aos 15 anos eu preciso. Que O essas Jonatas relações. também, no último encontro assim das Mães Pretas, o Jonatas estava brincando jogando bola com os filhos da Andréia, né? Da Andréia, isso mesmo. Daí eles estavam jogando bola e super, sabe, conversando assim. Então acontece de a gente maternar, eles também reconhecer isso e eles mesmos se acolher. Sim, Então, quando tu olha, né, e tu percebe essas peculiaridades, a gente fica assim encantada, meu Deus, tá entendendo, a gente está conseguindo maternar e mostrar algumas, né, porque passa isso também pela maternagem, o que que a gente quer, né, para os nossos filhos, poder pensar, poder inserir eles, mostrar essa diversidade, entender, eles entenderem que ser consciente, né, que é isso, ser preto é ter esse acolhimento e esse olhar, né, essa percepção. eu acho que é exatamente isso. E também fico me sinto muito acolhida quando eu vejo, eu tô distante. E aí a minha pequena, que é muito travessa, né? A Bakimoyo é uma criança que ela tá sempre silenciosamente aprontando alguma coisa. Então eu me sinto muito feliz quando eu tô envolvida com alguma coisa da organização do evento e eu vou olhar tem uma outra mãe que está já dando conta, tem um outro pai, porque a gente, no nosso último encontro, a gente abriu presença dos pais também, né? E eu achei que foi muito legal, porque quando a gente fala de maternagem, a gente não vincula gênero, então pais também podem estar Sim. maternando, né? Maternando os meus filhos, maternando os seus próprios filhos. E aí tá a Ana aqui presente na live, que o Eric ela é casada com o Eric, que é se a lúdica em pessoa, e ele tá lá também cuidando enfim, acolhendo essas outras crianças. Eu acho que isso daí é a maior representação de comunidade, de criação comunitária, e que isso daí a gente consiga realmente levar isso adiante, que a gente consiga daqui a pouco fazer encontros nacionais. Vamos todo mundo para Bahia, vamos todo mundo para o Rio de Janeiro fazer o Bora! encontro nacional, vamos se unir, vamos mostrar para o mundo que as mães são organizadas. Sim. A Bai Maldiane está dizendo que ela precisa fazer parte do grupo do WhatsApp. Ai, bora! Vai! Se tiver pique, né? Porque as mãezinhas conversam, né? Sim. As As mãezinhas mãezinhas conversam. conversam Então, às bastante. vezes a gente vai ver ali, mas tem milhões. Eu nunca deixo acumular, porque eu morro de curiosidade. Eu começo a ver que tá subindo conversa, já vou lá saber o que as mães estão conversando, né? Eu adoro ficar sabendo. Mas a gente sabe que dentro da rotina materna, muitas vezes não dá tempo da gente estar conseguindo acompanhar um grupo, enfim. Então, quem quiser entrar vai ser super bem recebido, enfim, vai ser um prazer contar e poder ajudar de qualquer forma, seja na condição de estar ali como um ouvinte, ou alguém que está realmente precisando de alguma demanda, precisando de um emprego, precisando de qualquer coisa. A gente está. Acho que se a gente não for contar com mulheres negras que são mães também, que não, se essas mulheres não conseguirem ter um olhar de empatia com outras mulheres nessa mesma condição, como que a gente vai esperar que outras pessoas o façam, entende? Então a preocupação é essa, que esses dias a gente recebeu uma demanda aqui no Instagram de uma mãe que estava na Bahia, que estava com uma dificuldade muito grande de emprego. Eu consegui dar conta dessa demanda dela? Não consegui, mas eu acho que minimamente era o meu trabalho ali, me
colocar na posição Uhum. de escuta, de tentar auxiliar ela de alguma forma, de tentar compartilhar o conteúdo de alguma forma, porque a gente tem um Instagram que ele por muito tempo, ele cresceu e se alimentou de uma forma muito orgânica, porque eu estava gestando, então eu realmente não estava podendo escrever e não era realmente uma preocupação que eu estava tendo, não é até então uma preocupação que eu Uhum. tenha de ter milhões de seguidores, mas eu tenho uma preocupação dos poucos que eu tenho ali, das coisas que chegam até mim, que aquilo dali seja dado um encaminhamento e que seja feito um cuidado. Ó, chegou-se a Lúdica. O Eric, ele estava aqui acompanhando com a Anne, fazendo o Vi Dormir. Admiro muito o grupo e as mães. Eric, maravilhoso. A mãe assiste a live, a mãe tá curtindo, a mãe tá descansando e o pai tá maternando. É isso, sabe, gente? Isso daí não é um exemplo de sucesso, eu não sei realmente o que é. O pai das minhas crianças está agora também lá, dando banho, cuidando, enfim. E a avó ajudando. Eu acho que é nesse sentido, sabe? A gente ter bons exemplos também é importante. A gente compartilhar. Uma vez eu li sobre isso, que a gente deve compartilhar as coisas que a gente acredita. Então, eu gosto Uhum. muito de compartilhar que existem pais que estão fazendo essa construção, que estão tentando ser bons exemplos, de estar tentando reconstruir esse papel da masculinidade, né, dentro das famílias. E eu gosto de compartilhar isso, eu gosto de falar a respeito disso para que seja realmente um exemplo a ser seguido, sabe? A ser seguido dentro das dificuldades, enfim, de cada um no seu cotidiano, né? Pais também não é porque um pai participa e está ali dando conta de uma demanda específica que ele seja perfeito. Não, não é isso que a gente está falando. Mas que a gente também consiga compreender que erros, enfim, fazem parte do processo, que nós erramos, eles vão errar também e segue o baile, que, enfim, a gente espera que dê certo no final, né? Que a gente está criando Sim. projetos, né? A gente está criando É. projetos e a gente espera que no final das contas tudo isso dê certo. E a Ah, maternagem também passa por isso, né? Vai lendo, Adri, porque eu não consigo, às vezes, fazer as duas funções. o Eric A faz Bai muitas Maldini iniciativas. falou que ela é uma mãe negra, namora uma mulher negra e tem duas negrinhas, neguinhas. Pode Ah, chamar, vai no final dessa live, lá no perfil da Mães Pretas, mandar um direct para Adriana, que com certeza ela vai te responder ali. com certeza vou. A gente está tentando trazer bastante visibilidade para esses modelos múltiplos de famílias, né? Porque dentro daquilo que a gente falou no início, para a gente mostrar maior diversidade possível de maternagem, enfim. E a gente tem acho que é maternidade sapatão, que elas são sensacionais, assim, que tá. Agora eu tava, antes de entrar na live, tava vendo que elas compraram um colchão novo em Fiação de São Paulo, fazem um corre, tem gêmeos. Acho que, se eu não me engano, elas engravidaram por uma inseminação caseira, assim, tipo, acho que aí eu já não sei, né? Não sei das intimidades das pessoas. Eu imagino, na minha ignorância, que, sei lá, alguém deve ter doado o esperma e a pessoa deve ter inserido aí. Mas é muito legal tu saber dos esforços, enfim, que as pessoas fazem para conseguir se tornarem mães, saber que as pessoas realmente Sim. querem aquilo dali, querem estar fazendo construindo aquela família, querem estar gestando, querem estar, sabe? É muito massa tu pensar em realidades que, de repente, para mim, que sou uma pessoa hétero, cis, normativa ali, é uma coisa que daqui a pouco é muito mais distante. E mesmo assim eu também tenho as minhas demandas, enfim, eu tive 3 gestações, uma gestação foi interrompida quase que na metade, enfim. Então eu tenho as minhas demandas e eu acho muito legal a gente se colocar nesse papel de escuta e se colocar no papel de buscar realmente a diversidade, porque a gente vai vendo que é muito rico, sabe? Como que as Sim. pessoas se esforçaram. Eu compartilhei semana passada uma mãe que ela tinha tido 6 filhos e ela tinha 3 vivos. As mães pretas, elas estão realmente nesse corre de quererem Uhum. efetivar essa maternidade que também foi nos negada durante muito tempo. Durante muito Sim. tempo a gente paria e nos tiravam essas crianças. Então eu acho que É. a gente conseguir ser mãe é um resgate realmente ancestral, sabe? É um resgate e realmente de muitas mulheres negras que tiveram esse direito negado ao longo da nossa história. Então, a Uhum. amamentação,
E respeito total às mães que não têm saco para amamentar, porque para mim amamentar eu acho um saco. Amamento realmente porque rolou, porque eu não tive muito esforço. Tem Rolou. coisas que não se tem escolhas, né? Tem que É, acontecer. mas a amamentação, tu poder amamentar o teu filho, amamentar, fazer uma amamentação prolongada, a gente tem no grupo algumas mães que estão conseguindo fazer essa amamentação prolongada de crianças de 2, 3 anos. Eu acho Uhum. que são coisas, são movimentos que devem ser sempre estimulados, né? Porque eles, mesmo que eles enfim, estejam sendo divulgados, desde que a gente tenha facilidades hoje que proporcionem isso, eles são revolucionários, porque são coisas que a gente não conseguiu fazer durante muito tempo e que agora a gente está fazendo e está fazendo com maestria. E é isso, né? E a maternagem, ela passa por vivências, né? Porque hoje eu sou mãe e posso escolher o que que eu quero também maternar para o meu filho, né? Mas a gente também é filha, a gente também é irmã, a gente também é mulher. Então a gente entender todo esse universo que a gente não é universo, né? Não dá conta de nós, né? Porque nós somos pluriversais e o universal é o ser único, né? E nas filosofias africanas que a gente trabalha e conversa aqui no Chiturá, a gente entende que não dá conta de nós, mas que nos constitui como mãe, né? Eu sou a filha, eu sou a tia, que eu também aprendi com meus sobrinhos a maternar antes de engravidar. Eu tenho uma filha de 26 e um filho de 11, então são 15 anos de diferença. Então, aprender com essas vivências e com a experiência, o que que a gente quer maternar e o que que a gente não quer, né? O que que eu vejo como prioridade nessa maternidade. E a gente está em constante aprendizagem, né? Porque ser mãe é isso, é a gente aprender todos os dias, a gente tem uma percepção mais cuidadosa, né? Quando tem que chamar atenção, quando a gente precisa dar carinho, quando a gente. Para várias coisas. Sim, eu depois que eu me tornei mãe, eu penso muito a respeito da minha mãe, né? Esses dias ela estava até reclamando, como a gente está morando juntas, a gente está passando por um momento assim de tipo verdades secretas. Aí ela estava reclamando que ela, ai, que tu escreve muito sobre mim, tá me expondo. Mas é porque eu não consigo imaginar realmente a minha maternidade sem pensar na maternidade dela. Porque muitas das Uhum, decisões que eu tomo e muitas coisas que eu repenso a respeito de, enfim, de mágoas, coisas que me fizeram bem, coisas que foram decisões acertadas dela, coisas que me constituíram hoje enquanto mulher, passam pelo que ela ensinou, pelo que ela ensinou, porque ela uhum, fez, porque ela vivenciou, enfim. Então, eu me enxergo muito na condição de filha. Às vezes eu até fico pensando se eu realmente sou mãe ou se eu sou mais mãe ou se eu sou mais filha. Porque eu fico muito tempo pensando, se a minha filha acorda de noite e ela acorda gritando e ela tem medo, eu comecei a me dar conta de que aquele grito dela na madrugada me incomodava tanto, me dava, tipo, que eu tinha que sair largar tudo, me levantava no susto, correndo para acudir ela, uhum, porque aquilo dali me trazia uma lembrança da gente lá no apartamento e, sabe, noite escura e eu com medo e ela não vinha. Entende? Porque ela estava cansada, porque ela estava com as demandas dela de uma mãe de 3 crianças, e, enfim, ela não vinha na madrugada e eu ficava ali com o medo. Então, tipo assim, eu ia acudir a minha filha, era muito mais sobre a minha criança que não uhum. era acudida do que propriamente por uma necessidade da minha filha. Às vezes a minha filha tipo, só estava se mexendo na cama e eu já estava lá, tipo, o que aconteceu e tal. Não deixa esse trauma na criança. Então, me faz pensar muito a respeito das minhas questões e das questões que eu vivi com a minha mãe. Então, ela pode se sentir exposta, mas eu não consigo pensar em outra forma, porque, tipo, eu vendo ela, eu vendo a minha avó, nas Uhum. relações delas, isso me faz muito pensar a respeito da relação que eu quero construir com a minha filha. E eu acredito muito nessa mudança geracional. Eu consegui enxergar coisas que eu acho que não foram legais que ela fez comigo. Tipo, eu fui uma criança que apanhou. As minhas filhas Uhum. eu não bato nelas. Isso é uma mudança geracional que eu resolvi estabelecer
com as minhas filhas. Não quer dizer que eu não Uhum. violente elas de outras formas, através do grito, através sabe, quando tu tá sem paciência, aquela coisa. Óbvio que eu faço isso. Óbvio, não, eu sou uma pessoa que eu erro. E reconheço isso enquanto um erro dentro da minha forma de criar. Existem pessoas que não, que ainda acreditam que de vez em quando tem que rolar uma palmada, enfim, que é do modelo de educação. Sim. E, né, isso faz parte da realidade de outras pessoas. Dentro da nossa aqui, a gente resolveu tirar isso da rotina. E são mudanças geracionais, entende? Que são coisas que, para mim, eu, Adriana, eu não consegui entender aquele tapa como uma forma educativa. Não, para mim, não fez sentido. E eu não trago Uhum. isso para as minhas filhas. Então, de uma geração para outra, a gente tem essa mudança. E a gente vai construindo, né? Que as minhas filhas consigam trazer, de repente, para uma próxima geração, tirar realmente, tipo, outras formas que para elas não foram legais de estar se pensando. Ontem, a minha mãe estava, daí, na condição de vó, ela não aceita nada, né? Pra gente, enquanto filho, era outro BO, mas agora, na condição de vó, ela Sim. não aceita nada. E a nega faz uma fiasqueira de diabo de madrugada, e grita, e chora, e não fala o que está acontecendo. E aí ela estava ontem reclamando para toda a família que ela teve, que escutou ela chorando de madrugada, não sei o que e tal. Aí eu fiquei observando, eu digo, gente, olha só que loucura. Na posição dela, ela disse que eu errei, porque tipo, eu dei uns gritos com a Nianga de madrugada, enfim, perdi a paciência, 3 horas da manhã, a mãezinha queria dormir, né? Mas, né? Sim. Mas Aí ela daí a pegou. avó, né? Daí ela já. Já é Aí tu vai avó, poder já tá falar num com outro lugar. vai falar com Já tá mais no outro propriedade do que eu. lugar. Mas Sabe que enfim. tu falando, eu me lembro muito da minha avó, né? E da minha mãe também. Mas hoje eu entendo o lugar de vó. Eu tenho, a Tabata hoje tem 26 anos, o Jonatas tem 11. Então a Tabata ia para casa da minha avó e a minha avó fazia tudo. E eu não podia falar nada. Mas hoje eu entendo, na época eu ficava furiosa, braba com a vovó, mas como é que a senhora vai deixar, não sei o quê. Mas hoje eu entendo esse lugar, né? Porque hoje eu me tornei vó, as vivências, né, que eu tive com a minha avó, tive com a minha mãe em relação aos meus filhos, também me ensinaram que essa avó é mais mãe com açúcar, que percebe que pode ser feito diferente, né? Mas como filho, a gente também está naquele lugar de dar limite, né, de ensinar, de educar. Então, eu achava assim terrível, né? Quando vai para casa da avó, deu. É uma semana que tu tem que passar botando nos eixos, porque vem todo descompassado, né? Com as manias e chora e se joga. Mas é isso, né? A maternagem vai te ensinando, a avó vai te ensinando, te constituindo, quanto mãe, constituindo os netos, né? Então é um ciclo, é uma roda, né, de continuidade que a gente não encerra. Queria mandar um beijo aqui para o Aquilombamente, que entrou, que está aqui com a gente na live também. Ai, guria, eu não sei, eu ainda tô muito inserida. Como eu tô morando com a avó, eu tô assim, meio receosa de tentar botar pano nos quentes, porque a avó aqui tá assim, eu quero ver quando a gente sair, porque a gente tá aqui temporariamente, né? A gente tá aqui enquanto a Uhum, gente constrói a nossa casa, enfim. A gente veio passar esse período aqui com a mãe, que eu acho que é super importante, porque tá trazendo para as gurias uma vivência de proximidade, enfim, com a avó uhum, delas, e eu acho que a gente. Eu tenho avós vivos, né? Minha avó fez ontem 94 anos e meu avô tem 96. Então, eu acho que avô e avó, a gente tem que, sabe, a gente tem que aproveitar ao máximo, porque a gente realmente, uhum. na ordem lógica, são os que vão se despedir mais cedo, enfim, vão fazer a travessia mais cedo do que a gente. Então, eu acho que quanto mais elas absorverem, eu espero que elas realmente guardem lembranças positivas do tempo que elas viveram com a vovó. Com a vovó. E eu acho que no futuro talvez a gente sinta saudade disso. Por enquanto eu ainda tô no turbilhão. Vai, vai. Quando tu for vó, daí a gente volta a Aí sim, eu vou conversar, achar o tá? máximo esse período. Daí a Aí eu vou gente achar o vai. máximo esse período. Por enquanto eu tô assim.
Eu sou a mãe, né? Tem essas coisas que também perpassam pela gente, Sim, assim. sim. Uhum. Mas, né, vamos, a gente também tem que respeitar as constituições dela e é isso, é isso. Vamos, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Vai, sempre dá, sempre dá. Adriana, nós estamos chegando então no final, pessoal, da nossa live. Para mim conseguir salvar, que bastante gente me chamou ali no direct e no WhatsApp pedindo para salvar, que não conseguiriam ver para ver depois. Eu queria te agradecer mais uma vez por tu ter topado o nosso convite, por toda a nossa conversa, nosso acolhimento, por todas as pessoas que aqui estão presentes essa noite, e dizer sigam lá, Mães Pretas, Adriana Centeno, e também nos acompanhe, quem não conhece nosso trabalho, que possa nos seguir e acompanhar o trabalho do Cheturá. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Como falei no início da live, esse lugar é um lugar de troca, de aprendizado. Não, nem consigo me apropriar desse, vincular a imagem das Mães Pretas a mim, porque eu acho que ele é um espaço que deve ser sim de construção coletiva, que a gente consiga levar para as pessoas esse lugar de multiplicidade, de diversidade, enfim, de mostrar as várias facetas que uma mãe negra ela pode ter, né? Pode ter, deve ter, né? Enfim. Então eu só queria agradecer por estar dando essa oportunidade. Fazia muito tempo que eu não fazia uma live, então, tipo, aquele nervosinho inicial, tipo, e agora eu vou falar ao vivo, vai começar tudo isso aí de novo. Eu acho que é um lugar de eu gosto de ser desacomodada. Não, então foi um desafio que eu tenho muito a agradecer por ter sido proposto por vocês. Me coloco à disposição, porque vocês quiserem estar construindo, a gente está aqui à disposição e desejar, enfim, as melhores coisas para o Oxeturá e que venham muitas filosofias, enfim. Eu sou casada com uma pessoa que abandonou a filosofia, então, tipo assim, a filosofia ainda tá, ela ainda tá permeando Sim. por aqui, então eu sei da importância dela. Ah, então tá. Um Muito beijo obrigada, grande sua e linda. agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, ficou aqui até o final. Um grande beijo. As minhas irmãs devem estar aí fazendo comida, coisas, mas elas Aham. têm que estar aí, Entraram. pelo amor de Deus. Entraram. Estavam por aqui. Beijo para a Cris e beijo para a Deia. Então tá, um beijão, Tá bom? pessoal. Obrigadão. Tchau. Tchau. Beijo.